Imagine você ter que deixar o lugar onde você construiu sua vida, embarcar em um navio e por causa de uma tempestade, de um ataque de piratas, você irá acabar ajudando na formação de uma das maiores cidades do mundo, que hoje é Nova York. Parece cena de filme, mas não é não. Essa história aconteceu de verdade e ela começou aqui no Brasil, especificamente em Recife. No vídeo de hoje eu vou contar a história para vocês de um grupo de judeus que foram expulsos de Recife e ajudaram na fundação de Nova York. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Arla Miguel e esse é o canal Raízes Ocultas. E se você já gostou do tema desse vídeo, eu já convido você a deixar aqui a tua curtida e a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Fazendo isso, você está semeando a semente do bem, ajudando esse canal a crescer. E todo o bem que a gente faz para o outro acaba voltando para nós mesmos. E agora, bora para a história de hoje. Para a gente contar essa história, a gente precisa voltar a 1630, quando os holandeses tomaram parte do Nordeste brasileiro. E junto com os holandeses, chegaram no Brasil judeus que viviam nos Países Baixos. Muitos desses judeus eram descendentes dos cristãos novos que deixaram a Península Ibérica e encontraram na Holanda a possibilidade de retornar ao judaísmo. Lembrando que existe aqui uma diferença fundamental. Enquanto no Brasil português o judeu jamais poderia viver publicamente como um judeu, no Recife holandês as coisas eram muito diferentes, porque havia uma política de maior tolerância religiosa. E isso permitiu que aquela comunidade pudesse se reorganizar. E foi assim que Recife se tornou palco de uma das maiores experiências judaicas no Brasil. Judeus passaram a viver, a trabalhar, a circular pela cidade, atuavam no comércio, na engenharia, na botânica, construíram escolas, um cemitério e uma sinagoga. Sinagoga essa que entrou para a história, que é a Kahal Zur Israel. E se você quiser um vídeo sobre essa sinagoga, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês. Essa sinagoga, ela funcionava na antiga Rua dos Judeus, atual Rua Bom Jesus, em Recife. Inclusive, gente, eu fiz um vídeo sobre essa rua, vou deixar aqui no link na descrição. Vale muito a pena vocês conhecerem essa história, porque é até difícil de imaginar que naquela rua houve uma comunidade judaica tão importante. Mas vamos voltar aqui para a história de hoje. Durante 1637 a 1643, quem governou o Recife holandês foi Maurício de Nassau. E durante o seu governo, Recife passou por muitas transformações. Nassau queria transformar a cidade em um grande centro urbano e comercial. E a presença de diferentes grupos religiosos faziam parte dessa sociedade. Para os judeus, aquele período representou algo muito significativo: a possibilidade de viver publicamente a sua fé. E depois de anos de perseguição, de medo, de conversão forçada, agora eles tinham a possibilidade de ter uma sinagoga, uma comunidade, uma vida judaica organizada. Só que, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, em 1654 tudo muda quando os portugueses retomam Pernambuco. E a volta do domínio português significava para os judeus medo da Inquisição. Então, aquela comunidade que havia criado raízes em Recife, agora precisa partir. Então, os judeus recebem um ultimato: 3 meses para deixar a região. Agora, meus queridos, pensem nisso por um instante. Imagine você ter a sua casa ali, a sua comunidade, sua sinagoga, cemitério onde seus entes queridos estão enterrados. Ou seja, você passou anos construindo a sua vida naquele lugar e de repente você tem que pensar: para onde é que eu vou? Alguns judeus conseguiram fugir para outras regiões do Brasil, principalmente o interior do Brasil, mas outros decidiram voltar para a Holanda. E é aqui que começam uma das viagens mais impressionantes da história da diáspora judaica. Cerca de 600 judeus deixam o porto de Recife. Eles embarcaram no navio Valk, acreditando que estariam seguindo de volta para a Holanda. Mas, no meio do trajeto, uma tempestade muda o rumo da embarcação. E para piorar, eles foram atacados por piratas. Gente, vocês têm noção disso? O grupo acabou sendo resgatado por uma fragata francesa e levado ali para a região da Jamaica. Porém, gente, havia um outro problema esperando eles. Eles foram presos ali, porque aquela região era uma colônia espanhola. Então, aqueles judeus que tinham acabado de ser expulsos do Brasil por causa da Inquisição portuguesa, agora estava diante de uma nova estrutura inquisitorial, só que espanhola. Mas aí acontece algo inesperado e graças à intervenção do governo holandês, eles foram libertados. Mas nem todos voltariam imediatamente para a Holanda. Um pequeno grupo decidiu ir para uma região mais próxima, ou seja, uma pequena colônia holandesa que existia na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Talvez esse nome não seja muito familiar para vocês, mas você conhece esse lugar, porque mais tarde Nova Amsterdã se tornaria Nova York.
Então, em setembro de 1654, 23 judeus chegam a Nova Amsterdã. Entre eles estavam famílias e crianças nascidas no Brasil. Só que eles não foram recebidos de braços abertos, né, gente? O governador da colônia não queria a presença deles ali. Mas a comunidade judaica da Holanda interveio e eles conseguiram permanecer em Nova Amsterdã. Eram apenas 23, pessoal. 23 pessoas, mas carregando consigo uma história, memórias, tradições e uma experiência de uma comunidade que havia acabado de ser arrancada do Brasil. A pequena comunidade judaica começou a crescer, o comércio se desenvolveu, outros judeus chegaram, assim como no Brasil também construíram escolas, cemitério e uma sinagoga. E hoje Nova York possui uma das maiores comunidades judaicas do mundo. E é claro que eu não estou dizendo aqui nesse vídeo que esses 23 judeus fundaram Nova York, mas que eles contribuíram de maneira significativa para a formação daquela cidade. E quando a gente olha para essa história com mais atenção, a gente percebe que não é somente sobre a história de judeus que foram expulsos de Recife. Porque o Brasil não foi apenas um lugar por onde essas pessoas passaram. O Brasil foi parte da história que eles levaram consigo. E mesmo depois da expulsão, essa história atravessou o oceano com eles. Ai, gente, mas tem uma pergunta que eu sempre me faço quando eu me deparo com essa história. Eu fico pensando, como é que seria Recife caso os portugueses não tivessem expulsado os judeus daqui? O que vocês acham, hein? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E essa é mais uma história que passou anos escondida nas raízes do Brasil. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui tua curtida e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você acha que vai gostar de conhecer essa história. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau!